Boa tarde, minha gente querida. Boa tarde, amigas e amigos. Boa tarde para todo o Brasil, aliás, para todo o planeta, porque tem gente assistindo também através do Rede Vida ao vivo no nosso canal do YouTube. A gente começa agora o Vida Melhor. Até 2h30 da tarde estamos juntinhos aqui aprendendo muito. Só tem gente maravilhosa nesse programa. Convidados especiais, eu tenho certeza que vão agregar valor aí à sua vida, viu? E o nosso convidado principal, nosso Deus maravilhoso, é para Ele, com Ele, por Ele que a gente está aqui. E esse é um caminho certo de alegria, porque com Deus nós podemos todas as coisas, né? Como é bom caminhar com Ele. E é por isso que eu te falo assim, alimente a sua fé, porque sem fé a gente não é mais feliz não, pelo contrário. Aliás, sem fé é impossível agradar a Deus e eu acredito que exatamente por esse motivo. Como Pai tão maravilhoso, Ele nos quer bem, né? Quer que a gente seja feliz de verdade. E aí é com fé que a gente encontra essa felicidade, a paz que excede todo o entendimento. Por isso, me acompanhe agora na leitura da palavra, a nossa palavra do dia. Em São Marcos 10, o versículo 52, traz palavras de Jesus. E ele diz assim: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse versículo, ele conta um episódio em que Jesus cura alguém e explica que é a fé que a pessoa tem, entregue nas mãos dele, que transforma aquele sonho em cura. E de fato a gente precisa colocar a nossa fé em ação porque ela é muito necessária. A gente precisa ficar sempre atento para a gente não perder a fé. A gente está num comecinho de ano, onde todas as coisas são possíveis, onde a gente pode usar nossos dons e nossos talentos para fazer o ano ser feliz, para que o ano seja de fato bom. A gente ouviu todo mundo falando Feliz Ano Novo, mas está aqui, o possível nas nossas mãos. Quando a gente vai com fé e acredita que, se for da vontade de Deus, as coisas vão caminhar da melhor forma possível, a certeza da felicidade, desse feliz ano novo, vem. Então, continue caminhando com fé. Não desanime. Não jogue a toalha. Pelo contrário, agora no comecinho, vai com toda a força, com toda a fé. Mas não esqueça de seguir firme por esse caminho, seguindo a Jesus por um caminho de vida cada vez melhor, tá bom? Hoje aqui a gente vai conversar sobre vários assuntos. Um papo sério sobre segurança em cirurgia plástica, como avaliar um profissional para fazer o procedimento, onde fazer, como fazer, o que você deve ou não deve. Hoje eu recebo um dos mais importantes cirurgiões plásticos do nosso país. E eu tenho certeza que você vai gostar. É alguém que realmente vai ensinar pra gente coisas que são importantes na hora dessa escolha tão séria. Na culinária tem uma receitinha deliciosa, refrescante, é um gelinho agora nessa época do ano, com esse calor, às vezes até numa situação onde você fez uma cirurgia, ainda sente um inchaço, é um gelinho anti-inchaço, tá? Muito bom. No artesanato a gente vai fazer um mini vaso com a técnica de colagem, usando feltro. E ainda, uma conversa sobre empreendedorismo na área da maternidade para as mulheres. A gente tem muita coisa acontecendo, dá pra gente entrar em alguns nichos que o ano inteiro, em todas as épocas, em qualquer década, é sucesso. E hoje a gente fala sobre isso. Enfim, estamos começando, pode participar do programa, Vida Melhor Oficial é o nosso Instagram, meu Instagram é Cláudia Tenório Oficial, estou sempre ligadinha aí nas suas sugestões de pauta e nas suas considerações, tá? Agora vamos lá então, começando, já que falei de começo de ano, de feliz ano novo, nada como a gente realizar alguns sonhos. E de repente você tem como sonho um procedimento estético, uma cirurgia plástica. A gente sabe que existem muitas ofertas no mercado, infelizmente até demais por alguns profissionais que não são qualificados para tal finalidade, né? Essa é uma realidade preocupante, especialmente por conta daquilo que circula hoje nas redes sociais. Muitas vezes
vezes a gente vê um número muito grande de seguidores e acha que isso dá o crédito para aquele profissional fazer o procedimento. Mas não é bem assim. A gente precisa buscar a fonte correta para fazer a boa escolha para poder fazer procedimentos em segurança. Atualmente, o Brasil continua em segundo lugar no mundo em cirurgias plásticas, com mais de 1,5 milhões de procedimentos anuais, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Esse é um dado que a gente precisa olhar. Claro que eu penso que com orgulho, porque afinal de contas temos médicos cirurgiões plásticos fantásticos e também entendendo que muita gente está buscando aí solução naquilo que incomoda. Porém, a gente precisa ter um ponto de atenção, porque esses procedimentos precisam ser feitos, como eu falei anteriormente, por profissionais habilitados, para que a gente só tenha benefícios. A pressão pelos padrões de beleza, a gente vê cada vez mais forte, né? A comparação nas redes sociais é praticamente inevitável, mas a gente discute os riscos e a importância de escolher um bom profissional, de fazer esse procedimento no lugar adequado com o cirurgião plástico, Dr. Rolf Gemperle. Seja bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui. Uma alegria, uma honra te receber. Prazer é todo Falei meu. seu sobrenome de forma correta? Perfeitamente. Então, ótimo. Fico mais tranquila. Vamos sentar aqui, doutor? Eu fico, de fato, como eu falei na abertura, muito honrada com a sua presença, né? E eu sei que eu estou ao lado de alguém que vive a cirurgia plástica com excelência há muitos anos. Há muitos anos. Há muitos anos. Eu tenho uma formação extremamente acadêmica e, na realidade, a formação acadêmica me trouxe um pouquinho a necessidade de esclarecer ao seu público, né, de uma forma mais correta, como encarar a cirurgia plástica. Então, como você disse sobre segurança, a segurança envolve diversos temas. O tema de segurança na escolha do seu profissional. Não só a escolha do profissional, mas o local onde ele vai executar o procedimento cirúrgico. Se é um hospital, uma clínica que tem a capacidade, as instalações com segurança. E segurança visa trazer um procedimento a uma situação em que o paciente não corra risco nenhum. Porque tudo que se faz na vida, existe algum risco. Você tem que minimizar esse risco. Ou numa viagem de avião, ou numa caminhada, ou qualquer atividade no dia a dia nosso. Então, segurança é uma coisa muito importante. Você falou, Cláudia, sobre o número de cirurgiões plásticos. Eu vou dar alguns números para que a gente possa entender melhor. Talvez, eu acho que essa nossa conversa, ela é muito mais profícuo você falar sobre coisas positivas. Mas eu talvez traga algumas coisas negativas também. O Brasil hoje é o segundo maior contingente de cirurgiões plásticos no mundo, só perde para os Estados Unidos. Nós temos hoje em torno de 6 mil cirurgiões plásticos. Desses 6 mil, 2 mil estão localizados ou locados dentro do estado de São Paulo. E dentro desses 2 mil no estado de São Paulo, 1.000 na cidade de São Paulo. Então você veja que tem um contingente enorme de cirurgiões plásticos e o mercado é muito aberto. Para que se compare um pouquinho, a Alemanha inteira tem 600 cirurgiões plásticos. Então só na cidade de São Paulo nós temos 1.000. Obviamente isso cai também dentro da formação. Então o que a gente nota é que dentro desse mercado você tem indivíduos muito bem treinados, muito bem qualificados, talvez com um contingente de cirurgiões a nível internacional top de linha. E você tem outros que a gente chama de curiosos. São pessoas que foram mal formadas ou não foram formadas adequadamente e se aventuram no dia a dia para que ele possa se defender no seu trabalho diário. Quando você traz esse número de 6 mil cirurgiões plásticos, são 6 mil cirurgiões pertencentes à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? Sim, eu estou são falando especialistas. Especialistas dentro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Porque ainda tem os médicos exatamente, que auto-intitulam-se cirurgiões plásticos e que não são membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Não são qualificados, não têm especialidade. Então, além desses que não têm especialidade e que se aventuram nessa área, você tem também invasão da especialidade. Então, você tem oftalmologistas, otorrinolaringologistas, dermatologistas, você tem outras especialidades
que avançam dentro da beirada da cirurgia estética. Tem os dentistas, O dentismo, alguns procedimentos que são perigosos, inclusive tem os biomédicos. tem os esteticistas, que já não são médicos, que aventuram nessa área, e a gente tem no dia a dia noticiário de desgraças, enfim. Infelizmente. E o que se nota também hoje, o aumento do número de complicações. Então isso assusta um pouco, porque isso denigra a especialidade. Ela se torna como se fosse uma especialidade fútil, quando na realidade não é. Porque ela abrange não só a cirurgia estética, mas a cirurgia reparadora, que é uma coisa só. A cirurgia estética é um dos subgrupos da especialidade. Você trata de tumores, reconstrução mamária, tratamento de queimaduras, anormalidades genéticas. Você tem uma série de procedimentos que nós atuamos, né? Mas é muito importante, o seu público provavelmente está interessado em cirurgia estética, que eu acho muito interessante. Eu também acho, e eu gosto sempre de frisar aqui que a cirurgia estética, ela esbarra muito na nossa saúde mental, e a nossa saúde mental é a nossa saúde, porque não dá para dividir, o que é mente, é o que do coração eu trato, mas da cabeça eu não trato, não. Tá com a autoestima abalada, não consegue sair, tá tendo prejuízos sociais por conta de alguma coisa, alguma questão estética, tem que tratar, tem que correr atrás, né? Exatamente. Tem que viver bem. Nós estamos, na realidade, nós estamos falando de saúde mental, nós estamos falando de qualidade de vida. Claro. Você torna a pessoa, você faz um procedimento, às vezes você retorna ela no convívio social de uma maneira mais agradável, mais harmônica. Então tudo isso faz parte do nosso procedimento, que seria a cirurgia estética. Agora, então escolher um bom profissional é o primeiro passo. E a gente já deixou aqui claro que precisa ser, no mínimo, um membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Mas, mesmo assim, é bom escolher a dedo o profissional, né? Exatamente. Bom, nem tudo está perfeito. A sociedade, ela enquadra e dá um conceito mais adequado daqueles que executam essa profissão. Obviamente, a sociedade, ela não pune os maus profissionais. Quem pune o mau profissional é o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina. Mas você já tem uma base de avaliação. Bom, se ele pertence à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ele tem uma qualificação. E a partir disso, você escolhe o seu profissional. Outra coisa que nos preocupa muito é a mídia social. Quer dizer, essas mídias sociais, às vezes, como você já tinha citado anteriormente, não é o número de seguidores que qualifica o indivíduo. Então, muitas vezes, o indivíduo compra seguidores, ou ele é patrocinado de uma certa forma, e as pessoas procuram esse profissional. E muitas vezes existe uma informação inadequada. Ou questionamentos sobre determinados profissionais e também atividades que ele exerce, que não tem um embasamento científico. O que nós denominamos de achismos. Porque não tem uma comprovação efetiva daquilo que está sendo divulgado como efetivo ou que é aceito na comunidade científica. Eu acho arriscadíssimo esse termômetro passar pela rede social, porque existe o bom profissional e o mau profissional, como a gente já falou aqui, mas existe o mau profissional que é muito bom vendedor. E na rede social sobressai quem vende bem, quem tem lábia. E às vezes a pessoa tem lábia e não sabe fazer absolutamente nada do que ela está propondo, né? E outra coisa que eu acho que é importante a gente desconfiar, eu como apresentadora, jornalista, uso muito rede social, faz parte do meu trabalho. Mas dá um trabalho, vocês não fazem ideia. A gente perde tempo nas redes sociais. Agora eu fico imaginando um médico que precisa estudar, porque a medicina ela é uma ciência em constante evolução, ele não pode parar de estudar. Um cirurgião plástico bom, ele precisa ter horas ali, né, de experiência, então ele tem que trabalhar bastante, e aí ele ainda tem tempo de passar quase que a metade do dia dele fazendo conteúdo para a rede social. Desconfie, isso é importante todo mundo saber, né? Você tocou num assunto extremamente importante, porque assim, como é que é a formação do cirurgião plástico? As pessoas precisam entender que o indivíduo ele frequenta a faculdade durante 6 anos. Após os 6 anos, hoje, para você se qualificar, você tem que cursar 3 anos de cirurgia geral e depois mais 3 anos de cirurgia plástica. Então aí você tem o básico da cirurgia plástica. Aí você pode, mais 1 ou 2 anos, fazer uma subespecialidade dentro da cirurgia plástica. Então vocês vejam que o período de treinamento é muito longo. Então o que ele faz? Às vezes ele acaba a faculdade, faz algum curso de final de semana
Ele se projeta, eu fiz o curso de abdômen, eu sou especialista em cirurgia plástica de abdômen. Então isso aí é irreal, porque ele não tem essa habilidade, ele não tem a qualificação. Um curso de final de semana não qualifica ninguém. Né? Então é muito problemático o que se informa através da rede social, que na grande maioria das vezes são procedimentos que não têm aceitação científica. E cria-se um imaginário, né, nos pacientes que não é a realidade. Né? Expectativas irreais. E aí começam os problemas, porque muitas vezes o procedimento cirúrgico não chega naquilo que o paciente imaginou e começa uma relação médico-paciente problemática. Então eu, por exemplo, recebo muita complicação. Então eu, como sou uma referência universitária, por ser o chefe de serviço de cirurgia plástica lá da USP, do Hospital das Clínicas, muitas vezes os médicos, em geral, me encaminham problemas para dentro do consultório. Então eu vejo que o número de complicações e problemas, cirurgias mal executadas, resultados insatisfatórios ou até complicações graves, insolúveis sob o ponto de vista cirúrgico, acaba aumentando. A gente percebe que isso está aumentando. Terrível, né? E aí terrível. a pessoa vai tentar consertar algo e fica pior. E o prejuízo é pior em todos os sentidos. Não, às vezes você não consegue, numa cirurgia secundária ou terciária, atingir um resultado satisfatório. Então você tem que ter esse filtro de você saber isso aqui sim, isso aqui não. Agora, além da escolha do médico, a gente também precisa escolher o local onde será feita essa cirurgia, né? Ponto importante, Cláudia. Quando eu falo em segurança, isso faz parte. Por quê? Porque você nota que determinados cirurgiões operam em locais inadequados do ponto de vista de segurança. Se você tiver qualquer tipo de intercorrência durante o ato operatório, não existe um suporte por trás que consiga dar a segurança e resolver este problema. Então, muitas vezes, você cai num barato que se torna caro porque você põe o seu paciente num risco. Então, dentro do mercado, obviamente, que a parte financeira ela tem uma importância muito grande. Mas não dá para acreditar que você vai para um local barato, com um médico que faz planos de divisão como se fosse um consórcio de automóveis, trata o paciente como uma mercadoria, que é um problema que nós temos hoje. O indivíduo não olha com humanização, e nós estamos aqui num programa, que eu sei, eu já investiguei como é que funciona o programa, eu já vi. Nós estamos muito preocupados com o seu público, que é um público humanizado, né? Com muita fé. A gente precisa tratar o ser humano com muita dignidade e com muito respeito. E isso acaba caindo numa falta de respeito, na minha opinião, no trato com o seu paciente. Essa é a minha preocupação, inclusive, quando eu lembrei, aqui no começo da conversa, dos profissionais que estão autorizados para fazer algum tipo de intervenção, né? Eu falei dos biomédicos, dos dentistas, porque a gente tem que saber que essas intervenções, às vezes, necessitam, depois de um acompanhamento, ou aconteceu um imprevisto, precisa rápido da ação de um médico. E aí? Aí você está num lugar sem infraestrutura, sem uma UTI, né? Às vezes você nem está num hospital. Então isso é muito sério, né? É muito sério isso, é muito sério. E aí existe uma preocupação, inclusive nossa, vamos dizer, do setor universitário e também com a diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica sobre esse assunto. Todo evento científico fala-se sobre segurança. Existe uma grande discussão do que pode e o que não pode, o que é seguro e o que não é seguro. Então, toda cirurgia deve ser feita no ambiente hospitalar, doutor? Na minha opinião, sim. Na minha opinião. Eu não negocio, não se negocia o local onde você vai levar o seu paciente com segurança. Isso, para mim, é inquestionável. Esse ambiente hospitalar precisa ter uma UTI ou nem sempre? Sim, você precisa ter uma retaguarda. Precisa ter UTI, lógico que precisa ter UTI. Você não sabe, você prepara o seu paciente, o preparo é importante. Então, você tem uma consulta inicial. E aí você vê a expectativa do seu paciente. O que ele prevê numa cirurgia? O que ele quer? Quais são os seus questionamentos? Você analisa. Aí você vai examinar o paciente. Analisando o paciente, você vai ver a deformidade que ele quer que seja corrigida e você, dentro daquela deformidade, você indica o procedimento cirúrgico. E determinando o procedimento cirúrgico,
Não tem questionamento de negociação do que pode ser feito e o que não deve ser feito. Não existe negociação nisso. Você tem uma deformidade, existe um procedimento cirúrgico para aquilo, né? E aí você tem que executar. E executar num local adequado e depois tem o pós-operatório, que também... Então você veja que são várias etapas. Uma vez não negociado ou não colocado adequadamente uma dessas etapas, o resultado é ou insatisfatório ou você tem um resultado que gera um problema grande, até com problema de segurança ao próprio paciente. Perfeito. Você falou do pré-operatório, né? Conversa que é sempre importante, porque o paciente também precisa estar em boas condições para fazer a cirurgia. A gente, no ano passado, falou bastante sobre o tabagismo e o quanto ele é prejudicial e até perigoso em qualquer cirurgia, inclusive numa cirurgia plástica, né? Pois é, então eu vou dar algum exemplo para você, já que você tocou no tabagismo. Por exemplo, cirurgia de face. Em tabagistas, você tem que dizer não. Você tem que negar. Por quê? Porque existe uma região aqui atrás da orelha, região retroauricular, e que a pele é muito fina e é grudada na região da mastoide. Se você palpar, você vai perceber que existe uma espessura muito fina. Então, no tabagista, você tem problema circulatório nessa área e pode ter necrose. Então, é um alerta. Por exemplo, cirurgia de abdômen, que você tem grandes descolamentos, tabagista, você joga ele no risco. Então, mas então você fuma menos. Não é quantidade dependente, é qualidade. O fumante tem alterações em termos circulatórios durante um ato operatório. Tá aí um bom termômetro. Se o médico nem perguntou se você fuma ou não, já acabou, foge. Já fugiu. É bem por aí. Eu estou falando de um detalhe. Você tem que fazer os outros detalhes. Por exemplo, existe o uso abusivo agora daqueles hipoglicemiantes. Né? Não vou dar o nome comercial. Sim. As tal das canetinhas, as injeções, né? Exatamente. Você hoje, existe uma norma da anestesiologia que você tem que suspender isso durante 30 dias antes. Porque você pode, durante o ato operatório, na hora de intubar o paciente, ele ter um refluxo, porque ele tem uma estase, uma parada de digestão na área do estômago, e isso aí pode entrar para dentro do pulmão, ele tem uma pneumonia aspirativa e pode falecer. Então, tudo isso tem que ser questionado. Fora pacientes que têm outras comorbidades. Paciente cardiopata, paciente diabético, paciente hipertenso. Tudo isso tem que ser colocado numa análise do que vai ser feito ou não. Não é pôr o paciente na mesa e pronto. Né? Então, você chegou, quando você iniciou o programa, até prestei muita atenção, que é uma coisa interessante, né? Você coloca sempre que a gente tem que olhar para frente com otimismo. Esse otimismo deve existir na nossa prática diária. Tem que existir, você tem que ser um otimista. Você tem que ter alegria, você vai trazer qualidade de vida às pessoas. O que nós estamos fazendo aqui é transmitindo alegria e qualidade de vida. É uma informação, Com certeza. É uma informação séria. Então, tudo isso faz parte de um contexto, só que tem que ser com muita seriedade. Com seriedade. Olha, eu tenho muitas meninas me assistindo agora que sonham em fazer uma cirurgia no rosto, que é o lifting. Eu não sei qual é o nome que usa-se hoje em dia, mas elas querem voltar ali a ter um pouco mais de firmeza no rosto. E aí eu queria que a gente voltasse, eu vou te pedir uns minutinhos que eu tenho que dar um recado, para falar sobre essa cirurgia de rejuvenescimento para as minhas amigas que estão nos assistindo, que já entraram na menopausa, que já estão com seus filhos, netos criados. Qual que é o limite, qual é o momento ideal para fazer esse tipo de cirurgia, tá bom? Então Tá a gente ótimo. volta desse ponto, Com você que está certeza. interessado em ficar mais jovem, vamos ver, vamos saber das novidades em cirurgia plástica para rejuvenescimento. Vem aqui que eu vou dar um recadinho importante para você. É uma obrigação. Ômega 3 não é uma opção. Tome agora o Norwegian, meu irmão. É bom para o cérebro, é bom pro coração. Gente, é pra tomar ômega 3, é pra dançar, é pra se alegrar com a gente, com a Thaísa principalmente, mas é pra tomar ômega 3, minha amiga, porque ele é essencial pra saúde. Exatamente, pro seu cérebro, pro seu coração. Então você tá aí meio borocochô, tá sem pique, sem disposição? O ômega 3 da Top TM, ele é disparado o melhor que existe no mercado, porque ele é isento de metais pesados, ele é puríssimo e, além de tudo, concentrado. Então 3 cápsulas apenas já é o suficiente pra você ter esse ácido graxo fundamental. O que significa
significa isso? Você vai equilibrar o seu colesterol, vai aumentar a sua imunidade, oxigenar melhor as suas células, você vai ter mais pique, mais disposição, vai tratar e prevenir várias doenças inflamatórias como reumatismo, artrite, artrose. Cuidando do seu cérebro, do seu coração, você previne também várias doenças silenciosas. Equilibrando o seu colesterol, você manda para bem longe um infarto, um AVC. Agora, o contrário disso, gente, quando o nosso colesterol tá muito alto, né, Clau? Pode vir várias outras doenças. Então, cuide do seu templo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É exatamente assim. Cuide dele, cuidar. do melhor jeito, né? Então, ó, corre pro telefone, liga agora no 0800 771 8900. A ligação você não paga. A gente tá com uma promoção imperdível, que é o Saldão de Verão. Gente, 2025 chegou. Olha, eu vou te falar, saldão de verão significa que é coisa boa pra você aproveitar com preço bom. Tem gente que fala assim, tá, mas por que eu tenho que tomar esse? Por que vocês falam pra mim com tanta ênfase? Porque o ômega 3 Norwegian da Top Term é o mais puro do mundo todo. Exatamente. Ele é ultra purificado. Você sabe que a Top Term desenvolveu um sistema de ultra purificação na Noruega, na extração desse produto, e você vai ter o puríssimo ômega 3 com maior concentração de EPA e DHA. É tá? isso mesmo. E Então por um tem preço que você pode pagar, né, Clau? Exatamente. Vamos fazer uma promoção, então, imperdível? Você pode ter até 60% de desconto. Opa! Mas tem que ligar agora, adquirindo um kit com 6 frascos, você já leva inteiramente grátis essa bolsa térmica maravilhosa, que faz o maior sucesso. E leva também, gente, o nosso creme soft gel, que é pra aliviar essas dores que você tá sentindo no corpo. Ele tem na composição Ora Pronobis. O que era bom, ficou ainda melhor. Então, na compra de um kit, você tem esses 2 presentes. Segundo kit, você tem o dobro do produto, gente. E você vai pagar no cartão de crédito pra facilitar a sua vida. Pode parcelar em até 12 vezes sem juros em qualquer cartão. O frete é grátis pra todo o Brasil. E além da bolsa térmica do creme soft gel, você leva também o relógio inteligente, que mede a oxigenação, batimentos cardíacos, seus passos e monitora corridas e caminhadas. Ligue agora! Liga, porque olha, o preço tá excepcional, os presentes são maravilhosos, só falta você aproveitar. 0800 771 8900 e coloque mais Top Term na sua vida. E um abençoado 2025. Amém! Muito bem, Dr. Wolfgang Perle, uma alegria receber esse médico. É um dos médicos mais importantes e mais respeitados em cirurgia plástica aqui do Brasil. Professor na USP, tem uma experiência enorme, cirurgias muito bem sucedidas, né? O que dá pra gente ainda mais tranquilidade de aprender com ele. Olha que beleza. Eu deixei para esse momento o assunto que é muito solicitado pelas meninas que nos assistem. As mulheres chegam a uma hora que elas se olham no espelho e não se reconhecem. Isso afeta também a autoestima, né? A gente já tem lá toda a influência hormonal, tem uma certa tendência a ter depressão mais que os homens. E aí se olha e fala, puxa, agora não dá mais, tô toda caidinha. Por onde a gente começa, doutor? Bem, obviamente nós estamos conversando sobre envelhecimento. O processo de envelhecimento na mulher é diferente do homem. O homem ele vai perdendo as suas estruturas lentamente. E a mulher não. Entrou na menopausa, de repente ela sofre uma queda hormonal que afeta o corpo completamente. O processo de envelhecimento na face, ele compõe das seguintes estruturas. Você tem absorção óssea, você tem perda da musculatura da face, você tem absorção ou perda do conteúdo de gordura na face e você tem a flacidez da pele por perda das fibras elásticas e colágenas. Muito bom. Uma vez diagnosticado, eu envelheci, eu estou insatisfeita, a menopausa me tirou um pouco daquele brilho na pele, brilho de viver, obviamente aí você cai naquilo. Existe a reposição hormonal, sim ou não? Ela está qualificada a usar hormônio ou não? Isso depende do seu ginecologista, que vai analisar isso, o endocrinologista também vai analisar dessa forma. Bom, veio a nós. Muito bom. O que nós temos hoje na cirurgia plástica da face? Você tem que tratar as estruturas internas, você tem que tratar as estruturas externas. O que é estrutura interna? Reposicionar a musculatura, reposicionar ou recolocar volume através de gordura. E você tem que tratar a pele, retirar o excesso de pele, e aí nós entramos com tecnologia. O que existe de novidade? A tecnologia. Então hoje a gente associa muito laser. Então você pode, para dar uma estruturação melhor, você usa o Morpheus. Morpheus é um laser que você aplica, são microagulhas que você aplica na pele, na face inteira, e você estimula lá dentro o colágeno
e ela tem uma retração maior da pele. Então você retrai a pele, você traz uma qualidade melhor. Para você tratar a pele e dar um brilho de novo, melhorar a estrutura externa, você usa o laser de CO2. Então no ato operatório você pode operar, falando sobre todas as estruturas que a gente reposiciona, retira o excesso de pele e você associa a tecnologia. Então, isso é o que a gente faz atualmente. É o que tem de mais avançado. Exatamente. Pode usar de forma combinada, você falou de CO2 e de Morpheus, ambos no mesmo procedimento? Porque só não pode usar na área descolada. Então, na área que você descolou, você não pode usar. Mas na área não descolada, por exemplo, a região frontal, ou a região do nariz, ou periorbitária, aí você usa, dependendo da região, ou na face medial do pescoço, para você tirar um pouquinho as bandas que você não conseguiu tratar totalmente com a cirurgia, você aplica o Morpheus. Essas tecnologias, elas precisam ser feitas no centro cirúrgico? No centro cirúrgico, no próprio ato operatório, porque a paciente precisa estar anestesiada. Ah, a paciente não pode fazer isso no consultório, por exemplo. Não. Tem gente que faz no consultório, mas aí já tem uma dificuldade, porque dói. Então, ou faz pouco, ou faz muito limitado. Então, não é o adequado. O adequado é estar sob anestesia. Você tem que tirar a dor do paciente. Perfeito. No ano passado, a gente ficou muito chocado com a morte muito prematura de um jovem que foi fazer um procedimento, inclusive numa clínica de estética, sem a presença de um médico, de um peeling de fenol. E ele acabou falecendo. Essa técnica, ela é usada pelos cirurgiões plásticos? Ela é reconhecida ou não? Veja bem, o peeling de fenol é um peeling que se usava muito antigamente, ou pelos cirurgiões plásticos, ou pelos próprios dermatologistas, e era aceito na época. Hoje a gente sabe que ele pode causar alguns problemas. Por exemplo, dependendo da profundidade do peeling de fenol, você pode ter arritmias cardíacas. Então, obviamente, você tem que estar monitorado, o paciente precisa estar monitorado. Então, não é só a presença do médico, precisa estar num local que ele esteja monitorizado, ou que nem eu falei, no hospital, que qualquer arritmia você pode tratar. Ou se ele tiver uma parada respiratória, como foi o caso em questão que você citou, não tinha material para poder entubar ou oxigenar o paciente. Né? E outra coisa, o peeling de fenol tem alguns problemas. Por exemplo, ele pode causar hipocromia. O que é? Manchas claras. Então, isso, na nossa opinião, está fora do mercado. Não se deve utilizar mais. Porque no final do ano teve até uma alteração aí, foi proibido peeling de fenol, mas a gente sabe, é sabido, que mudou o nome, que algumas clínicas estéticas ainda fazem o mesmo procedimento com outro nome, né? O que é um risco também. Eles vão usando o nome, né? É que nem a injeção de bioplastia, né? Vamos dar um exemplo. De bio não tem nada e plastia também não tem nada. Até existe um questionamento no CRM agora, que é o uso do PMMA, polimetilmetraclilato, acrílico. Então nós estamos vendo os mesmos problemas que nós tínhamos na década de 70, 80, com o uso de silicone líquido, nós estamos tendo com esse produto. Né? Obviamente que existe uma briga, porque os fabricantes tentam impor um produto e os médicos estão brigando para que não se use esse produto. Até o CRM lançou esta semana um informativo proibindo o uso em grande escala do PMMA. E a gente precisa entender que essas proibições são para o nosso próprio bem, para a nossa segurança. E quando a gente é conivente em burlar uma decisão tão séria como essa, a gente está colocando a nossa saúde em risco. Isso é muito sério. Então, só recapitulando aqui, o Dr. Rolf trouxe para a gente que o que existe hoje, minha amiga que quer rejuvenescer, é... Primeiro, uma reestruturação das estruturas, isso seria um lifting. Na realidade, o nome lifting é um anglicismo, né? Facelifting é em inglês. Ou a gente usa ritidoplastia. Ritidoplastia, ou cirurgia do rejuvenescimento facial. Perfeito. Isso, português. E aí, como é que é feita essa cirurgia? Tem que fazer um corte no rosto? Você falou de descolamento. Então, depois aplica-se as tecnologias de CO2 e de Morpheus, né? Isso. Mas, por exemplo, se você tiver um problema muito sério na região frontal e já são casos específicos, você pode fazer pequenas incisões, descolar a região frontal e fixá-la. Ou pela lateral, um pouquinho mais para cima. Não se usa mais a cirurgia bicoronal.
aquela cirurgia que você faz uma incisão fora a fora e descola toda a região frontal. Isso não se usa mais, né? Aí você tem a região daqui da costeleta, que você não pode levantar muito, você entra na costeleta, na região pré-auricular, entra por trás da orelha e entra na linha do cabelo. Então, na verdade, mexe mais nessa parte aqui. Não, na Teve uma- frontal você usa também. Aqui também. Sim. E teve uma época, doutor, eu acho que quem está me assistindo talvez consiga identificar, em que as mulheres exageravam nas cirurgias de rejuvenescimento, isso há muitos anos atrás. E elas ficavam com uma testa muito grande, todas puxavam muito aqui para trás. Então, isso não é mais Não, feito. não. Ainda bem, né, gente? Não, hoje você tem o uso de toxina botulínica para você tratar as rugas frontais e laterais. Então você não precisa mais cortar e levantar a fronte e jogar a fronte lá para trás. Então você vai mudando, conforme as coisas forem aparecendo, você larga algumas cirurgias. Que nem, por exemplo, cirurgia que você só usava tração de pele. Você mudava a forma dos olhos, você mudava a forma da boca. Também está abandonado. Isso é passado, década de 60. Não se usa mais isso, né? Nós evoluímos, as técnicas vão evoluindo. Então, o uso de tecnologia, toxina botulínica, os injetáveis que são, cuidado, ácido hialurônico sim, outros injetáveis a gente não, eu não vou falar nomes, porque senão daqui a pouco os fabricantes vão em cima de mim. Mas quando você fala de ácido hialurônico, sim, tá ok, pode ser usado. Sim. Aí agora eu fico só com uma dúvida. Aqueles que prometem fazer estímulo de colágeno, eles podem Pode ser ser usados como utilizado, hidroxapatita de cálcio? Hidroxapatita de isso. cálcio, né? E outros Sim, nessa linha pode. Os bioestimuladores Bioestimulador? você pode Ok, usar, tá. não há problema nenhum. Então, tomar muito cuidado com o que se usa de injetáveis, né? Porque a gama de injetáveis é enorme. Né? Vai ter que usar aquilo que você sabe que não vai causar um problema, né? E a gente sempre prioriza o uso de materiais absorvíveis, não materiais não absorvíveis ou de uso definitivo. Isso é muito perigoso. Perfeito. Os homens também estão recorrendo às cirurgias plásticas, às cirurgias rejuvenescedoras, e alguns ainda ficam com muito medo de ficarem caricatos, né? Mas o homem, às vezes, ele não busca. A gente que tem mais acesso, tá toda hora, passa na dermatologista, faz uma coisinha, faz outra, mas os homens, às vezes, querem resolver de uma hora para outra. O que fica bom em homem para não causar muito espanto em quem o encontra? Os homens também, obviamente, são vaidosos, né? E tem esses procedimentos. Quando eu falo em uso ou face, nós começamos na dermatologia. A dermatologia consegue fazer com que os procedimentos cirúrgicos sejam postergados um tempo posterior. Você avança um pouco mais. Você hoje, as pessoas têm uma qualidade de vida, querem ter uma qualidade de vida, mas você tem que olhar que as pessoas hoje têm uma longevidade. A geração atual, nossa, vamos dizer, adulta, vai viver 80, 90 anos, às vezes até 100. Então você vai preparando essas pessoas com tratamentos dermatológicos. Da mesma forma que eu indicaria para as mulheres, estou indicando para os homens também, né? A vaidade é para ambos. E aí o homem tem um pouco mais de medo, porque ele acha que pode estigmatizar de uma certa forma. Mas o que a gente nota no dia a dia é que a estigmatização são os procedimentos que não deram certo, ou que foram exagerados, ou que você causou alguma deformidade, que você bate o olho e fala assim, operou e operou mal. Porque os casos bem operados ou bem conduzidos, você anda, você não percebe. A pessoa está jovem, está com frescor, você não exagerou, tratou de uma forma conservadora. Eu sempre digo, não adianta entrar em radicalismos. Porque quanto mais radical, você vê hoje artistas, cantores totalmente deformados. Isso significa que esses procedimentos precisam ser feitos o quanto antes? Porque antigamente falava assim, chegou lá na metade da idade, já faz um pequeno lifting, já faz uma correçãozinha, não deixa para fazer uma cirurgia muito grande lá na frente. Só que como tudo mudou, e aí a gente já está entendendo que hoje o olhar é diferente. O olhar é diferente. A gente precisa começar antes ou não? Vai fazendo todo o trabalho para fazer uma cirurgia lá na frente? Você vai tratando precocemente. Mas vou dar um exemplo. Uso de toxina botulínica. Não adianta começar com 20 anos de idade.
Por quê? Quando você injeta toxina botulínica, que a turma fala Botox, mas Botox é o nome comercial do produto fabricado pela Allergan, né? Então, é toxina botulínica, Botox. Você injeta, o seu corpo forma anticorpos. A segunda vez, ele forma mais anticorpos. Uma terceira, ele vai aumentando o anticorpo. Até que um dia, você ouve a paciente falar assim, Botox não faz mais efeito em mim. Não é que ele não faz mais, ele faz mais efeito porque o seu corpo produziu tantos anticorpos que realmente ele não vai fazer efeito. Então não adianta começar o Botox com 20, começa com 40, 45, aguarda. E você só usa pessoas que têm uma atividade muscular na face muito intensa, que tem a contração aqui na região entre os olhos, ou que fica o tempo inteiro franzindo a testa, a região frontal, né? Então aí você usa. Então você tem que escolher e tem que usar com parcimônia, porque você tem que olhar o paciente lá na frente. Né? Perfeito. Vamos lá, aquele momento que a gente adora, perguntas. Você que já mandou perguntas pra gente, segura aí, você vai ouvir a resposta. Se você não mandou pergunta, calma, porque as nossas dúvidas são muito parecidas, né? Então, a dúvida de uma outra telespectadora, com certeza tem tudo pra te ajudar. Vou pedir mais uns minutinhos só pra gente organizar aqui no visual e eu volto já já, tá bom? Vamos lá, a gente continua aqui o nosso Vida Melhor. Muito bem, falar de magnésio da Joy. Puxa, esse é maravilhoso, saúde, né? de vida. Olha, vamos fazer o seguinte, você já vai passando a mão no telefone, porque hoje tem 50% de desconto. Metade do preço. Metade do preço e na promoção. Verão Joy, aproveite agora, tem um verão mais tranquilo com a Joy. Ganhe de brinde um umidificador de ar em qualquer um dos kits que você comprar. E eu vou dizer uma coisa, aqui você com certeza vai ter o resultado efetivo de tirar suas dores nas pernas, juntas, articulações. É muito bom, por exemplo... Como eu sofria de enxaqueca? É bom pra enxaqueca, né, Cláudia? Os médicos recomendam. O meu médico falou, você vai tomar magnésio. Aí eu comecei, magnésio quelato da Joy. Que, por sinal, é o melhor que tem no mercado, né? Sim, quando você fala de um magnésio com as vitaminas B5 e B6, que é o nosso caso, você libera serotonina, meu amigo, minha amiga. Muita gente, ó, tratando de comecinho de depressão, ansiedade, tudo isso e muito mais. Mas vamos fazer o seguinte, tem um vídeo que mostra direitinho como funciona. Dá uma espiada. Você está se sentindo cansado, dolorido, até mesmo sem disposição? Então você precisa conhecer o magnésio da Joy. Um poderoso mineral com propriedades analgésicas capaz de ajudar no tratamento de mais de 300 enfermidades reumáticas, como artrose e artrite, além de auxiliar na prevenção de doenças como a hipertensão e a trombose. O magnésio da Joy também possui uma capacidade de absorção 4 vezes maior do que o magnésio comum, porque utilizamos o magnésio quelato. As vitaminas B5 e B6 presentes em nossa fórmula auxiliam na sua cognição e disposição. Esses benefícios você só encontra no magnésio quelato Joy, sua rotina longe das dores. Coisa boa! Vamos fazer o seguinte, para você que quer, por exemplo, as dores de artrite, artrose, reumatismo, tá aqui o nosso magnésio, 2 cápsulas ao dia. Eu garanto uma coisa, a sua vida vai ser muito melhor depois do magnésio. As pessoas que compram recomendam umas para as outras e dizem, Paulinho, não largue meu magnésio de jeito nenhum. Você vai ligar agora no 0800 591 1101, vai comprar pela metade do preço, 50% de desconto, vai ganhar um umidificador de ar. Se pagar no cartão de crédito em 10 parcelas, olha que maravilha. Tem 3 presentes aqui, ó, 4 meses de Cal 600, tem o colar de Nossa Senhora e também o umidificador de ar. Você escolhe 2 para serem seus. Agora, corre pro telefone que além de 50% de desconto, nós vamos fazer o seguinte, Clau, hoje o frete é grátis para todo o Brasil. Corre pro telefone! 0800 591 1101. Você longe das dores, com menos estresse, dormindo gostoso. Ou pelo WhatsApp 11960392276. Magnésio quelato é da Joy. A Joy é show. Viu? É isso, fiquem Obrigada, com Deus. Paulinho. Obrigado, Clau. Doutor Rolf, vamos às perguntas. Vou pedir para a produção já liberar aqui, ó. A Karina Mendes pergunta assim: doutor, o silicone da minha amiga virou. Ela teve que abrir novamente a mama para arrumar. Isso pode ter sido um erro médico? Muito bom. Não é um erro médico. O que acontece? Existe prótese lisa e prótese texturizada. As próteses lisas têm uma tendência maior a rodar, principalmente em mamas flácidas. Então, quando você tem uma paciente primária, jovem, que a pele é densa, é aderida, você descola apenas o que cabe à prótese. Vamos dizer, a dimensão da prótese você descola e coloca.
Isso, obviamente, você pode usar uma prótese lisa, uma prótese texturizada, não acontece nada. Você pega, por outro lado, uma mãe que já teve filhos, a mama já está mais flácida, a pele está flácida, às vezes você tem que retirar a pele, usar a prótese e tirar a pele, ou só introduzir a prótese, você tem que tomar cuidado, porque uma prótese lisa tende a virar. Próxima, conheça um profissional que está fazendo procedimentos errados, que não são da sua especialização. O que posso fazer em relação a isso? Não usar esse profissional. A gente tem como denunciar como leigo? Assim, a gente tem um canal onde a gente pode falar? Bom, você só pode denunciar se houve algum erro. Se houve algum erro, você denuncia ele no Conselho Regional de Medicina. De outra forma, não tem como. Quer dizer, os órgãos regulatórios têm que ir em cima desse paciente. Você denuncia no Conselho Regional de Medicina que o indivíduo realizando procedimentos não adequados ou fora da especialidade, ou fora do tratamento que está sendo anunciado, não é? Ok. Nicole Menezes, depois de quanto tempo após uma lipoaspiração pode tomar sol sem ficar com a pele manchada? Pois é, então, esse negócio, quando você faz lipoaspiração, você descola por baixo, você tomando sol, você pode ter uma hipercromia, manchas escuras que não saem mais. Então não tem nada a ver se a barriga está roxa, não está roxa? Não, não. Não é pela Não, pigmentação? É 3, 4 meses sem tomar sol direto em cima da área que foi lipoaspirada. Ó, importantíssimo. 3, 4 meses. Falando em lipoaspiração, a gente também soube de casos, acho que no ano passado, no começo do ano passado, se eu não me engano, de lipoescultura, né? A pessoa tira a gordura de um lugar e coloca em outro para deixar o bumbum maior. A moça que era dançarina que tirou do joelho. Esse procedimento é seguro? Foi uma fatalidade? Me conta, ainda existe a possibilidade desse modelar o corpo dessa forma? Pois é, então. A lipoaspiração é um procedimento técnico que deve ser utilizado de uma forma segura. O que é seguro? Hoje a gente sabe que não pode tirar à vontade gordura. A lipoaspiração não foi feita para emagrecer. Ela foi feita para modelar determinadas áreas. Então a gente sempre compara a lipoaspiração com o queimado. Quanto maior o número de áreas que você está abordando na lipoaspiração, maior é o risco que você tem de algum problema. Então, existe limite de áreas a serem aspiradas e a quantidade de gordura que você vai aspirar. Então, por exemplo, vou pegar uma pessoa de 70 quilos. Essa pessoa de 70 quilos, você só pode retirar entre 3 e 4 quilos de gordura. Não adianta querer pegar um paciente que tem 80, 90 quilos e tirar 10, 12 quilos de gordura. Você já está jogando a paciente num risco. Por quê? Porque você tem distúrbios metabólicos e hidroeletrolíticos. É como se fosse um grande queimado. Já leva a uma situação de gravidade. Por outro lado, usar gordura, por exemplo, na face, nanogordura, micropartículas de gordura, ou você fazer uma reconstrução mamária e você preencher com gordura, ou você fazer uma plástica mamária, por exemplo, pacientes que colocam implantes e que você quer preencher mais determinadas áreas, que a gente fala isso aí que é uma mistura entre implante e gordura, seria cirurgia mamária híbrida de aumento, você pode usar essa gordura. Agora, injetar gordura em outras regiões do corpo, ou a região glútea, que tem uma vascularização própria, não é indicado. Os americanos proibiram o uso de injeção de gordura na região glútea. Porque existem grandes vasos, muito bem. Ah, mas eu uso ultrassom, eu injeto fora. Não interessa. Você está colocando, de certa maneira, um risco. Porque você tem uma sucção e essa gordura pode ir para o pulmão. E você tem uma embolia pulmonar. Então, os americanos proibiram. Aqui no Brasil não se proibiu ainda. Mas só que existe um alerta. Cuidado em injetar gordura na região glútea. Né? Então, esse modelar o corpo com lipoaspiração, injeção de gordura, ou injetar gordura na musculatura, que hoje é uma coisa que está sendo debatida e questionada, tomar muito cuidado, né? Porque não é por aí o caminho, na minha opinião. E esse tomar muito cuidado para nós que somos pacientes, eu entendo que não brinca, porque tua vida está em risco. Porque, assim, qual é o cuidado que a gente pode tomar? Nenhum. Você está anestesiada, resolveu, combinou com o médico que ele vai retirar a gordura de um lugar para colocar no glúteo.
Não dá para você, não tem o que cuidado você tomar. O cuidado que você tinha que tomar era não fazer. Fora a absorção. Porque não é a gordura que você injeta que vai ficar lá. Você tem hoje a absorção de gordura entre 30% a 40%. Você pode ter assimetrias, pode absorver mais de um lado do que do outro. Então não é um tudo procedimento isso, interessante. Não, né? eu não vejo isso como interessante. E eu sempre digo, não vá para o exagero da perfeição. Não Agora, existe. também não tem um procedimento para a região glútea, pensando que as brasileiras já são bem feitinhas nessa parte, né? A grande maioria. Mas tem algumas que realmente não tem. E aí, com o passar dos anos, se tiver uma perda de massa magra, fica pior, né? Mas não tem nada, então, que possa ser feito na região Não, glútea? você tem uns implantes de glúteo, que se uma vez complicados é um problema seríssimo, não tem Então, plano não B. é uma coisa boa. A gordura tem outro problema que eu acabei de citar. O pessoal injeta substâncias em grande quantidade, que eu acabei também de Também citar. não pode. Também não deveria. Então, faça exercício. Tem jeito, gente. Vamos Suba a agachar. escada. Suba escada, agachamento, É isso. musculação. Doutor Rolf Gemperle, foi uma alegria recebê-lo. Muito obrigada. Volte sempre. Eu sei que seu tempo é precioso, corrido. Não, mas prazer, sempre vai ser prazer muito foi bom todo receber. meu. Sempre estou à disposição para que você possa, vamos dizer, dialogar um pouco sobre esses assuntos. Tá ótimo, muito obrigado, obrigada. Cláudia. Clínica Rolf Gemperle, tudo juntinho, tá? É Rolf com R. É Clínica Rolf Gemperle. E o WhatsApp, às vezes você quer marcar uma consulta, marque 119-9981-2627. 119-9981-2627 ou no 113167-2090. Foi uma alegria te receber. Até a Obrigado, próxima. Cláudia. Muito obrigado obrigada. pela oportunidade. Obrigada. Vamos lá, gente. Seguindo aqui com o nosso Vida Melhor. Muito bem Olá, falado. Ultra Fine da Botanic. Olha, Cláudia, esse produto é um sucesso. Tanta gente emagrecendo. E você consegue emagrecer de 4 a 7 quilos em um mês tomando uma única cápsula de Ultra Fine. Eu vou É te a falar Fit que Caps. chegou na hora certa, você não está assistindo à toa. Você que abusou no final do ano, agora é ano novo, é vida nova e você vai entrar em forma. Creia no que eu estou te falando. Vamos mostrar o que significa. Vamos fazer o seguinte, esse Fluid Caps. Capsule, a gente corta uma cápsula sempre para mostrar para você. Claro que você vai tomar a cápsula inteira, obviamente. Mas quando a gente corta, a gente mostra que tem um monte de bolinha pequenininha lá dentro. Essas bolinhas são chamadas de tecnologia Fluid Caps, porque elas vão sendo liberadas ao longo do dia, forçando literalmente o seu emagrecimento, comendo aquela gordura de uma forma bem legal. Você vai ter o alimento de café da manhã, almoço e jantar, ela vai comer aquela gordura desse alimento. E mais, a gordura que você já tem também vai sendo absorvida pela Fluid Caps, essas bolinhas pequenininhas. Por isso tem que tomar sempre pela manhã uma cápsula, ela vai reagindo e comendo essa gordura ao longo do dia. No caso da Patrícia, olha como ela emagreceu bastante. Dá uma espiada. Olha isso, gente. Impressionante. Olha a diferença. Agora, dá uma olhada na Fernanda. A Fernanda também emagreceu. Sabe o que é legal? Eu acho o pescoço, né? Aqui Nossa, o pescoço mudou tava muito. tudo assim. Ela De rejuvenesceu uns repente, olha 10 isso. anos. 10 anos, Aí né, é o Cláudia? sonho de consumo de quem está assistindo E o agora. Augusto? Augusto 31 quilos em 4 meses de utilização do nosso Ultra Fine da Botanic. Mas para tudo que você está fazendo, sabe por quê? Hoje, para as 100 primeiras pessoas que ligarem, eu vou mandar 60% de desconto. Gente, é mais da metade do preço. 60% de desconto. Você vai ligar no 0800 488 9998 ou através do WhatsApp. O WhatsApp é facinho. É 41, porque o código é lá de Curitiba, tá? né? 997803786. Já vai ligando e eu vou te falar o seguinte, quando você toma uma cápsula, olha o que acontece. Redução do apetite, aumento da saciedade, isso é rápido, gente, que acontece. Mas ativação do metabolismo celular e termogênese é como se aquecesse dentro do seu organismo, potencializando a queima de gordura. Também redução de gordura visceral e hepática e emagrecimento efetivo. O resultado é satisfatório. Redução das gorduras visceral, hepática e abdominal, o emagrecimento e redução de medidas e pesos é rápido e mais saúde e qualidade de vida. Gente, 4 a 7 quilos em um mês com comprovação científica de resultados. É só ligar agora ou através do WhatsApp você compra com 60% de desconto, valendo para 100 primeiras pessoas que ligarem. Clau? Liga, porque eu já vejo você mais magra, mais saudável, mais feliz com Ultra Fine da Botanic. De novo, 0800 488 9998 ou pelo WhatsApp 41 99780 3786. Muita gente pergunta, como é que vocês emagreceram? Ultra Fine, da Botanic. essa é a solução. Obrigado, Clau. Fiquem com Deus. Agradeço, Paulinho.
Ai, gente, tem aqui um geladinho refrescante. E a NutriChef Malu Lobo, seja bem-vinda. Obrigada. Por estar Oi, aqui. gente. Você viu que hoje a gente bateu um papão sobre cirurgia plástica com o Dr. Rolf, que é muito respeitado. Sim. E aí eu aprendi um monte de coisas, né? Que a gente fica achando muitas vezes que algo é bom, seguro, etc. E aí vem alguém que entende do assunto e isso tudo cai por terra. A NutriChef Malu Lobo é da mesma forma. É alguém que a gente tem privilégio mesmo de receber, porque ela agrega muito conhecimento. E o conhecimento de onde começa a nossa saúde, que a nossa saúde começa mesmo na alimentação que a gente coloca na boca, não é verdade? É verdade. E eu gostei muito do bate-papo de vocês, né? Desmistificando esse lance, né? De você estar na internet, de você ter muitos seguidores e isso te traz autoridade. Não. Né? Não, às vezes você está falando tanta besteira que você está chamando a atenção, mas isso não tem fundo de verdade. E a gente tem muito problema hoje com a alimentação de pessoas que ficam carbofóbicas, que começam a ter transtornos alimentares. Carbofóbicas é medo de carboidrato. Medo de carboidrato. Não como carboidrato de jeito nenhum. Exatamente. O carboidrato é importante? Lógico, é uma fonte de energia. O nosso cérebro se alimenta de glicose, né? Então você começa a ter vários tipos de problema quando você retira um grupo alimentar. E a gente tem que parar com esse comer transtornado, né? O comer, gente, é celebrar a vida. A palavra comer está dentro da palavra comemorar. Então a gente tem que entender que a gente precisa normalizar, a gente precisa aprender a comer. A gente come hoje muito ultraprocessado, muita besteira, mas comida de verdade, gente, não faz mal a ninguém, né? Pelo contrário, muito pelo contrário, exatamente. A gente tem que se alimentar. Aí eu vou aproveitar, daqui a pouco a gente vai aprender a fazer aqui um geladinho, que é ótimo, inclusive para tirar esse inchaço aí do verão. Muitas vezes a gente olha assim, se sente mais inchadinha como um todo por conta do calor, né? Sim. Mas vamos pensar que a gente está começando um ano e tem muita gente querendo então começar com novos hábitos. Quando a gente fala que comer é um ato de celebrar a vida, o que seria o ideal a gente comer? O brasileiro tem lá o hábito do arroz com feijão. Que é maravilhoso. E às vezes fala arroz, feijão, bife, batata frita. Aí já errou, porque aí nós temos 2 carboidratos num prato. Quando eu vou montar meu prato, eu preciso ter uma parte desse prato em vegetais crus. Então, salada, eu preciso de salada. Porque alguns nutrientes eu só vou obtê-los se eles estiverem crus. Algumas vitaminas, né, as hidrossolúveis, eu preciso que elas estejam cruas para que eu absorva. Tem que ser cru. Alface, cenoura, uma beterraba ralada, né, um tomate, então cebola, então as folhas verdes escuras, algumas, né? Então assim, eu preciso ter essa parte verde, rica em fibra também. Eu preciso ter uma parte de legumes ricos em água, né? Por exemplo, chuchu, abobrinha, berinjela, que também são fonte de vitaminas lipossolúveis, né? Que trazem saciedade, porque são ricos em fibras, mas não pesam no prato. 130 gramas tem 37 calorias. Então, na hora de eu montar o meu prato, eu preciso combinar os alimentos. Então, uma parte crua, uma parte de vegetais ricos em água, uma parte, sim, de carboidrato mais pesado. Sabe aquele, quando você amassa uma batata, ela não vira um creme? Uhum. Quando eu amasso uma abobrinha, ela vira água. Então, eu tenho os legumes ricos em água, que tem carboidrato, mas são ricos em água, e tem um carboidrato que ele é rico em amido. A batata, a mandioquinha, a mandioca, o arroz, o macarrão. Então, eu tenho que combinar os alimentos. Eu não posso colocar arroz e batata. Eu tenho que colocar um arroz e uns legumes ricos em água, né? Ter sempre uma fonte de leguminosa, feijão, lentilha, grão de bico, porque você tem aí fibra, você tem aí os minerais importantes como ferro, né? E também a porção da proteína. Às vezes a gente também esquece da proteína. Ou come proteína demais, que agora é moda, ou come de menos, né? Dependendo da idade, as pessoas vão diminuindo o consumo de proteína. E muita gente confunde, Cláudia. Por exemplo, eu como um ovo. O ovo tem 60 gramas. Acha que está comendo 60 gramas de proteína. Não, gente. Ali num ovo de 60 gramas, você tem apenas 6 gramas de proteína.
Então você precisa combinar ali os alimentos, carboidrato, proteína e fibra no seu prato, né? E tomar cuidado com a proteína que você está consumindo também, né? Com a Quanto de quantidade. proteína a gente deve comer por dia? A gente faz uma conta por grama em quilo de peso, né? Então, 1,3, 1,4 gramas por quilo de peso. Aí a gente calcula ali, né? Mas se você começar o dia com uma proteína já é bacana, porque você melhora a saciedade. A gente tem que começar o dia comendo mais e terminar comendo menos. Mas aí, de novo, hein? Malu chamou a atenção aqui. Não é um ovo que tem 40 gramas que tem 40 gramas de proteína. Não, um ovo com 40 gramas de peso, ele tem 60 gramas vai ter 6 gramas. 6 gramas de proteína, Exatamente. tá? Mesma coisa a carne. Uma carne, 120 gramas vão ter 30 gramas de proteína. então tem que fazer essa conta. Exato. Nutricionista faz conta. Eu acho Exato. até interessante que um dia eu encontrei a filha de uma amiga e ela falou: ai, tia, eu fui fazer nutrição, mas eu descobri que eu tinha que gostar de matemática e eu não tô gostando. Porque é muita matemática mesmo, tem que muita fazer conta. cálculo, né? Tem, porque é tudo de acordo com a sua individualidade. A gente faz o cálculo para você, com o teu estilo de vida, né? Com o teu corre do dia a dia, porque existe o mundo real e existe o mundo ideal, gente. O ideal seria que comêssemos orgânicos, não tivéssemos estresse, que todo mundo preparasse sua comida, só que isso não é real. Então a gente tem que adequar para o teu estilo de vida. Então, mas existe essa regra que eu estava explicando de você sempre combinar o carboidrato, proteína e fibra. Melhora a tua saciedade, você não vai ter pico de insulina. Então, assim, as pessoas comem errado, né? Porque elas não conseguem fazer boas escolhas, né? Então, por exemplo, quando você vai na padaria, eu vou comer um café preto com um pão de queijo. Cadê a proteína? Aonde está a fibra? Exato. Entendeu? Então, eu vou comer um pão, eu vou pôr um queijo, eu vou pôr um ovo, vou inserir uma proteína ali, entendeu? Vou inserir uma fruta, por exemplo, para poder ter a quantidade de fibras que eu preciso. Então, o grande problema hoje é que as pessoas comem muito carboidrato, pouca proteína e pouca fibra. Aulão, hein? Agora vamos lá para o nosso geladinho. Essa receita, ela é pensando nesse começo de ano, que realmente, né, as pessoas exageram aí no final do ano. Então, assim, é uma receita que ela é mais diurética. Tá. Bem antioxidante, bem anti-inflamatória e diurética. E bem cheirosa, viu? E cheirosa. Eu digo pra vocês. Então nós vamos usar aqui, eu estou usando o morango, tá? Que tem diversas vitaminas, principalmente vitamina C, né? Fibras. Agora, isso é uma tentação para criança, pode? Criança Pode, todo mundo Não pode. tem problema que seja diurético? Não tem. Até ele é legal, né? Para elas também. Não é um diurético que eu estou usando numa carga muito grande. Ele é um diurético natural, vindo do próprio alimento. Tá. Né? Então não tem nada que seja a mais para as crianças. Então, 4 xícaras de morango picados, meia xícara de chá de hibisco. Isso. Ela vai usar 1 colher de chá de folhas de alecrim e 1 centímetro de gengibre. O que acontece? O alecrim, ele tem propriedades que são muito anti-inflamatórias. A gente deveria colocar mais alecrim no nosso dia a dia, né? As especiarias, elas são riquíssimas em compostos bioativos, né? Então, o alecrim, ele é diurético, ele é anti-inflamatório, né? Ele também é antimicrobiano. Então, ele é muito interessante para ser usado no nosso dia a dia. E é só um pouquinho, né? Porque se você exagera também no consumo, ele fica parecendo que você está engolindo uma sauna, né? Então, não pode exagerar. Eu vou quebrar o protocolo aqui, Malu, porque assim... eu normalmente espero fazer tudo para depois provar, mas hoje eu vou provando enquanto você vai batendo aí, pode ser? Por favor, que aí é legal que você vai me dar o feedback ao vivo e a cores. Olha que demais, igual criança. Estou usando o gengibre, tá? Ó, tá aqui, que o gengibre também vai ajudar. E eu vou pôr um pouquinho de adoçante, tá? Se você for fazer para criançada, também pode usar um açúcar demerara ou um açúcar orgânico. Amei. Amando. E ele fica cremosinho, né? Ele não fica aquela coisa água. Bom, gente, agora é só bater. Podemos? Bora lá. Deixa eu só tentar encaixar Música aqui. no ambiente, eu com meu geladinho aqui. Tão bom. Não é E gostoso? tão fácil de fazer em casa, você viu? E é uma receita barata, é uma receita que você faz em quantidade grande,
Coloca no congelador, quando você for para praia, para piscina. Então, assim, para as crianças também é muito interessante. E você pode usar qualquer ingrediente que você queira, né? Quer dizer, desde que você não exagere, né? Então, por exemplo, você vai pôr um pouco de alecrim, que vai fazer bem a toda a sua Mas eu gostei muito saúde. da ideia do chá de hibisco misturado com a fruta. Sim. Eu, por exemplo, não gosto de chá de hibisco, mas na fruta ficou maravilhoso. Você nem percebe. Nem percebe. Não percebe. Você pode usar um chá verde, você pode usar um chá de camomila, você não precisa bater só com água, né? As especiarias, né, os chás, eles têm muitas propriedades que ajudam, né, na diurese, ajudam anti-inflamatório, ajudam aí ser mais antioxidante. E quer dizer, você não precisa ficar na praia comprando às vezes um picolé que está rico em açúcar, né? Está rico em gordura. Então, assim, além de economizar dinheiro, você está cuidando da sua saúde. E é bem tranquilo, né? Aí é só comprar os saquinhos, Você compra os saquinhos. saquinho de sacolé, Exatamente. enche, amarra. Você vai ter aqui um funilzinho para te ajudar. Ó. A grande habilidade, às vezes, né? É exatamente disso, né? Peraí que não bateu direito aqui, ele dá uma entupidinha. Facinho, né, gente? Não é ridículo, gente, fazer? Ó. Deixa eu misturar aqui. Não tem erro, nem mistério. Sim. Malu Lobo, maravilhosa, NutriChef Malu Lobo no Instagram. O WhatsApp dela é o 119-7683-3512. Você pode, inclusive, Exatamente. marcar sua consulta e já passar lá para esquematizar, organizar a sua alimentação. Exato. Começar né? o ano com o pé direito, né? Tá certo. 119-7683-3512. NutriChef Malu Lobo. Então, obrigada. Obrigada por Amei recebê-la. Beijos. Bora lá, tem recadinho pra gente. Como eu gosto de falar de claramente. Olha, eu falo de algo que eu conheço, que eu uso todos os dias, eu tomo claramente todos os dias e que me salvou. Por que eu falo assim que me salvou? Como apresentadora, quando eu percebi que minha memória tinha ido pro brejo com a Covid-19, que realmente foi, eu tive vários momentos de apagão, eu esquecia o nome do convidado, pensava, meu Deus, o que eu vou perguntar agora? Aí, gente, ele realmente devolveu o meu foco, minha concentração e minha memória. Então, me salvou, tá? Aí eu quero falar pra você, porque eu sei que muita gente teve esse brain fog que eles falam logo após a Covid-19 e continuou com déficit de atenção, com falta de memória. E a memória nos protege. Olha, eu não quero mais que você fique correndo risco de deixar a porta aberta, a chave pra fora, às vezes uma boca de fogão virada, fogo aceso. Nada disso. Vai proteger a sua vida com uma boa memória. Sem contar que a gente, no dia a dia, faz tanta coisa que a gente precisa de foco e concentração. É o claramente. E a historinha é a seguinte. A Joy é muito parceira Rede Vida. Você que ama a nossa programação, saiba que a Joy também e realmente apoia a nossa programação. Eles entraram num estudo e quando eu descobri, eu falei, meu Deus, eu tô na cola desse produto que é tudo que eu preciso, que é o Neomentics, tá? Esse selo que garante pra gente uma melhora da memória, foco e concentração. E aí, depois de todos os estudos com resultado de eficiência, eles desenvolveram o Claramente. Foi a única empresa no Brasil que ganhou essa possibilidade de desenvolver um produto com o selo, com a patente Neomentics. E olha só por que é que você precisa e como Neomentics age. Você vai ficar encantada como eu. Amo esse produto, vou tomar inclusive agora para você ver enquanto você assiste ao vídeo. Vai lá. Nossa vida está repleta de compromissos. Estamos constantemente tentando fazer várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Por isso, nossa produtividade nunca é o suficiente. Felizmente, hoje temos o Neomentics. Neomentics é um extrato natural derivado de linhas patenteadas de hortelã. Os polifenóis de Neomentics são antioxidantes que reforçam o mecanismo de defesa do cérebro para combater os radicais livres. Quanto menos radicais livres, menos danos aos seus neurônios. Neomentics também se mostrou capaz de desenvolver novos neurônios, além de manter saudáveis os existentes. Maior capacidade de realizar tarefas significa maior produtividade. E maior produtividade individual é realmente uma boa notícia. Com Neomentics, seu cérebro receberá uma ajuda natural para manter ativa sua memória de trabalho. Então busque suplementos com Neomentics. Seu cérebro vai agradecer. Neomentics é claramente é Joy. É exatamente assim, vai desinflamar os seus neurônios e vai te ajudar a formar novos neurônios. Você vai voltar a ter memória, minha amiga, meu amigo. Liga agora, 0800 591 1101, 0800 591 1101. Pode comprar pelo WhatsApp também, 11 9
11-96039-2276. Salva no seu celular, 11-96039-2276. Foco, memória e concentração, com Claramente da Joy. Você merece. Então vamos lá, gente. Vou fazer um intervalinho rapidinho. Toma um copinho de água, vai ao banheiro e volta, porque a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino e tem artesanato. Eu vou e volto. Muito bem, quinta-feira linda. A gente continua aqui nosso Vida Melhor. Gente, vamos embora fazer artesanato? Hoje de feltro, tá? E eu adorei. É pra você fazer um cachepô muito charmoso. Vamos dar uma passeadinha aqui, porque a Wanda Fornazieri já trouxe algumas ideias pra gente. Feltro, mas esses vasinhos, cachepô, eu achei um charme. Olha, esses são pequenininhos, mas pelo que eu tô entendendo, dá pra fazer do tamanho que a gente quiser, Sim, né? sim. Eu dei um modelinho Muito bom. mini pra gente trabalhar com Uma os graça. cactos, Meus os- parabéns. Imagina. Feliz ano novo pra você também. Vamos lá, bora trabalhar que eu já tô querendo aprender. Então, Lindo trabalho. a gente está trabalhando então com o feltro Santa Flex, que ele é o mais encorpado, tá? Ele é bem durinho, parece até uma forraçãozinha, Isso. né? E ele tem esse charme da textura mescla, que ele acaba aparecendo aqueles trabalhos de concreto, aqueles vasinhos de concreto, Verdade. né? Então, e você pode trabalhar tanto ele como para colocar plantas naturais, porque ele acaba trabalhando como um chachim, tá? Ele acaba substituindo o chachim. Ou então para você trabalhar com as artificiais. E no verão, bom mesmo são os cactos, as suculentas que você coloca pouca água, Mas né? também dá pra usar como cachepô, né? Colocar um vasinho também, aqui se dentro. você quiser, pode colocar o vasinho junto, né? Tá já. Então, basicamente aqui nós vamos usar o Santa Flex, o 5.5. Eu risco com uma canetinha, ou pode ser fantasminha, seguindo os moldes. Todos os moldes estão disponíveis, tá? Os 3 modelos. Aí eu só vou cortar, tá? A gente segue o risquinho e a gente corta normalmente como a gente corta o feltro, só um pouquinho mais devagarzinho, porque ele é um pouquinho mais grosso, mas nada que atrapalhe, tá? Então, ele é bem simples, fica nesse formato. Esse molde, você vai ver lá no nosso Já Instagram, no carrosselzinho, você acha essa foto aqui. Aí no carrosselzinho você já vai ter o molde. A Renata vai postar bonitinho pra vocês, tá bom? Que é um molde bem importante. Isso. Aliás, esse molde aqui dá a chance também pra você fazer outras coisas. Porque você vai fazer essa peça assim, né? Isso. Ah lá, já tô imaginando Já tá. aqui uma cúpula. E também pode. Não fica? Uma graça? E se você quiser fazer maior, você só vai ampliando o molde. Né? Então, aqui nós só vamos simplesmente fazer a dobra. Nós temos essa curva, né? Essa curvinha aqui. Então, nós vamos separar tipo um triângulozinho, tá? Com a cola quente. É uma peça assim bem vapt-vupt. Olha, nós vamos só para preparar a cola aqui. E o segredo aqui é só intercalar de maneira que a gente cubra a ponta, tá vendo? Olha, uma pouca da ponta ali vai para dentro e a gente transpassa. Transpassou, a gente vai fazer a mesma coisa no outro. Vou fazer só mais um. E a gente vai fazer todo o processo, esse mesmo processo nele todo. Esse daqui é o modelo pétalas, porque ele fica parecendo uma flor cheia de pétalas. Olha, então nós vamos fazer todo esse processo. Eu já trouxe aquele adiantadinho. E na hora de fechamento, a mesma coisa. Você veja que é um modelinho muito simples. E ele dá com esse material, ele dá uma vista muito bonita. Muito bonito. Bonito mesmo. E Amei. é um material que é próprio para trabalho de design, tanto de decoração como costura criativa. Você vê que tem muita gente que faz bolsas. Como é que chama esse feltro? Santa Flex. Santa Flex. Esse é o 5.0 e tem o 7.0, que é um pouco mais grosso. E tem outras cores ou só no cinza? Nesse formato, só nessa cor, nesse cinza mesclado. Porque é justamente para ele ficar esse neutro, parecendo o concreto, aqueles trabalhos de concreto. Então, para dar um charminho, umas meias pérolas, para quem trabalha taxinha, pode ser taxinha. Aí ele já ficou decorado. Então, esse já está pronto. Então, vamos passar para o segundo modelo. Opa!
Esse é o tulipa. Tá? Então, vou cortar aqui e finalizar, porque ele só tem 2 detalhes. Fora o formato dele, aqui dos bicos, nós temos esses encaixes, esses cortes, esses sulcos para poder fazer o transpasse. Olha, fizemos isso em todas as partes. Aí nós vamos fazer a mesma coisa, só que aquele a gente fez para a esquerda, esse nós vamos fazer para a direita. Então, da mesma maneira, a gente vai transpassar, vamos pegar um pouquinho antes do limite do meio, para deixar ele sempre nessa sequência aqui da ponta, tá? Colocamos aqui um pouquinho de cola. Então, basicamente, a gente acaba formando sempre um triângulozinho de cola, tá? Você aqui pode trabalhar com a cola quente ou pode trabalhar também com a cola universal, tá? A silicone líquida, aí você demanda muito tempo na secagem, tá? Olha, aí eu fiz mais um, vou fazer só mais uma. Aí eu tenho um já mais adiantadinho. Olha. Agora, nada impede que você aproveite esse Santa Flex, que é mais encorpado, e faça uma dublagem, vou seguir a mesma volta, e faça uma dublagem com algum tecido, até um feltro colorido. Ah, mas tá tão lindo. Mas eu gosto dele natural. Eu acho lindo. Então, aqui eu vou fechar a última parte. Olha, fechamos aqui. E aqui eu coloquei a mesma meia pérola, mas em tom preto. Aí eu vou fazer só o fechamento aqui dos dois. Você veja que ele é bem rapidinho de fazer, né? Olha, eu fico feliz porque o artesanato, ele tem sido uma terapia para muita gente, fonte de renda, a renda principal da família para muita gente, redescoberta, reinvenção. E semana retrasada eu recebi uma artesã e ela falou: o artesanato me salvou. O artesanato tem feito realmente um papel importantíssimo. Não, é uma arte-terapia que faz bem do corpo à alma, né? É impressionante. E daqui E a a pouquinho a gente cabeça vai na falar sobre criatividade. empreendedorismo feminino, que pode importante. ter o artesanato envolvido, pode ter um outro olhar, pode ser de uma outra área, mas a gente precisa entender que sempre há tempo. A gente está aí começando um ano, então vamos aproveitar as oportunidades, Sim, né, sim, com Wanda? certeza. Não, o empreendedorismo feminino na parte do artesanato está muito em alta. Verdade. Hoje, sim. Esse já é um outro modelo. Esse já é um modelo caixa box, Olha tá? que graça, esse aqui também. A Todos esses moldes lá no nosso Instagram. Você vai achar a nossa foto aqui e aí já vai lá porque você vai encontrar os moldes. Aqui, o único detalhe é que nós vamos ter esses vazados aqui. Você vai ter que fazer um pouquinho mais de trabalho, mas com estilete e régua, mas dá para fazer, tá? É a única uma coisa mais trabalhosa. O seguinte, aí é só a gente juntar uma parte na outra, olha, vamos transpassar, nivelando aqui pelos vãos, né? Certo? Vamos fechar aqui com a cola. Essa câmera aqui, ó, só para o pessoal ver. Ó. Olha lá como fica perfeitinho. Encaixa aqui, Tá vendo? só precisa colar só a parte de cima. Aí nós vamos passar essa lingueta para dentro e depois vamos passar para o lado de fora. Como se fosse uma fivela. Isso. Aí nós vamos encaixar de um lado e do outro. Deixa eu pegar aqui, que a minha mão está comprida. Olha, aí a gente puxa essa linguetinha e a gente vai passar também um pinguinho de cola aqui. Eu já tenho ele montadinho dos dois lados, olha. Olha lá como fica, gente, que Tá? graça. Aí aqui a gente só vai colocar um detalhezinho. Aqui eu tô colocando uma meia pérola pequena dourada, porque ele já está um pouquinho mais delicado. Olha. E aqui a mesma coisa, você pode colocar botõezinhos de madeira também ficam muito delicados. Aqueles vãozinhos de madeira. Aí a gente coloca aqui só para dar um charmezinho. E pronto, aí depois é só a decoração. No caso, esse aqui, que principalmente esse daqui que é o de caixa box, você pode fazer também um pouco mais alto para colocar as Gente, dá coisas. para fazer vários, olha, até porta-lápis, Isso. né? Organizador para escritório. Uma graça, eu amei, que ideia joia.
Parabéns, Obrigada, viu? obrigada. Wanda Fornazieri, ela tá no Insta e no Face como Wanda Fornazieri, tem um canal no YouTube também, mesmo nome, Wanda Fornazieri. E o contato é o 139-9174-7509. 139-9174-7509. O importante, depois que você pegou todas essas dicas, são os moldes. Rê, você tira uma foto nossa aqui para postar no Instagram, para todo mundo encontrar. Porque esses moldes aqui, gente, são preciosos. E eu vou falar para vocês, você vai usar para fazer os vasinhos, né, cachepô, mas vai usar também para muitas outras coisas. Você pode fazer aí com o material que você quiser e vai arrasar, tá certo? Muito obrigada. Até a próxima. Obrigada a você. Vamos lá, vamos lá. Vou dar um recadinho para você agora. Vem aqui comigo. Ômega 3 é uma obrigação. Ômega 3 não é uma opção. Tome agora o Norwegian, meu irmão. É bom para o cérebro, é bom pro coração. Gente, é pra tomar ômega 3, é pra dançar, é pra se alegrar com a gente, com a Thaísa principalmente, mas é pra tomar ômega 3, minha amiga, porque ele é essencial pra saúde. Exatamente, pro seu cérebro, pro seu coração. Então você tá aí meio borocochô, tá sem pique, sem disposição? O ômega 3 da Top TM, ele é disparado o melhor que existe no mercado, porque ele é isento de metais pesados, ele é puríssimo e, além de tudo, concentrado. Então 3 cápsulas apenas já é o suficiente pra você ter esse ácido graxo fundamental. O que significa isso? Você vai equilibrar o seu colesterol, vai aumentar a sua imunidade, oxigenar melhor as suas células, você vai ter mais pique, mais disposição, vai tratar e prevenir várias doenças inflamatórias como reumatismo, artrite, artrose. Cuidando do seu cérebro, do seu coração, você previne também várias doenças silenciosas. Equilibrando o seu colesterol, você manda para bem longe um infarto, um AVC. Agora, o contrário disso, gente, quando o nosso colesterol tá muito alto, né, Clau? Pode vir várias outras doenças. Então, cuide do seu templo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. É exatamente assim. Cuide dele, do melhor jeito, né? Então, ó, corre pro telefone, liga agora no 0800 771 8900. A ligação você não paga. A gente tá com uma promoção imperdível, que é o Saldão de Verão. Gente, 2025 chegou. Olha, eu vou te falar, Saldão de Verão significa que é coisa boa pra você aproveitar com preço bom. Tem gente que fala assim, tá, mas por que eu tenho que tomar esse? Por que vocês falam pra mim com tanta ênfase? Porque o ômega 3 Norwegian da Top Term é o mais puro do mundo todo. Exatamente. Ele é ultra purificado. Você sabe que a Top Term desenvolveu um sistema de ultra purificação na Noruega, na extração desse produto, e você vai ter o puríssimo ômega 3 com maior concentração de EPA e DHA. É isso mesmo. Então E por um preço que você pode pagar, né, Clau? Exatamente. Vamos fazer uma promoção, então, imperdível? Você pode ter até 60% de desconto. Opa! Mas tem que ligar agora, adquirindo um kit com 6 frascos, você já leva inteiramente grátis essa bolsa térmica maravilhosa, que faz o maior sucesso. E leva também, gente, o nosso creme soft gel, que é pra aliviar essas dores que você tá sentindo no corpo. Ele tem na composição Ora Pronobis. O que era bom ficou ainda melhor. Então, na compra de um kit, você tem esses 2 presentes. Segundo kit, você tem o dobro do produto, gente. E você vai pagar no cartão de crédito para facilitar a sua vida. Pode parcelar em até 12 vezes sem juros em qualquer cartão. O frete é grátis para todo o Brasil. E além da bolsa térmica do creme soft gel, você leva também o relógio inteligente, que mede a oxigenação, batimentos cardíacos, seus passos e monitora corridas e caminhadas. Liga agora! Liga! Porque, olha, o preço tá excepcional, os presentes são maravilhosos, só falta você aproveitar. 0800 771 8900 e coloque uma Top Term na sua vida. E um abençoado 2025. Amém! Muito bem, a gente segue com o nosso Vida Melhor, que por sinal tá maravilhoso. A gente aprendeu muito hoje, né? O programa inteiro tá um show. E agora a gente vai aprender sobre empreendedorismo. Eu sei que nesse comecinho de ano muita gente fala, eu quero que seja o ano mais importante da minha vida. Esse ano vai ser o ano da virada. Só que aí você fala, mas eu não sei muito bem por onde começar. Eu digo que as pessoas que já foram à nossa frente no caminho, elas aprenderam e podem nos ensinar. A gente precisa observar. Então, como eu já escrevi, inclusive, nos meus livros, esteja cercada de pessoas inspiradoras, hoje eu trago 2 grandes inspirações para todos vocês. Mulheres que querem empreender, mas homens também, que estão buscando um segmento, que estão querendo fazer algo novo e algo de sucesso. Recebo as empresárias Ingrid Folkers e Isabela Vistuer. Sejam bem-vindas. Obrigada, Ingrid, pela sua presença. Pode sentar no sofá. Isabela, obrigada também. E que máximo que foi conhecer vocês. Aliás,
entender um pouquinho como é que vocês duas se juntaram, né? Verdade. Então, Acho que é o universo conspira, né? Com a gente. é muito assim, interessante. Você é da onde, Ingrid? Eu sou baiana. Você é baiana, eu tô vendo o sotaque. Isabela São Paulo. é de São Paulo. Bom, Ingrid, pelo que eu já conversei, você sempre atuou no ramo da maternidade. Na verdade, eu sou administradora, né? Ah. Financeira a vida inteira. Eu comecei nesse ramo depois que minha primeira filha nasceu, a Bia, porque ela era especial. Aí eu parei de trabalhar, mas eu quase enlouqueci, que eu fiquei 1 ano parada, fiquei louca. Acredita? E aí a Bia ganhou um vestidinho, eu fui trocar e na conversa a dona falou, vou vender a loja. Eu falei, eu compro sua loja. Me deu um estalo, você não tem noção. 1 semana comprei uma loja de bebê, não entendia nada. Ela começou isso, ela me ensinou a lidar com os fornecedores, tudo. Era de roupinha. Com 1 ano e meio eu quebrei a loja inteira para fazer quarto de bebê, porque as pessoas falavam, Ingrid, você tem bom gosto, faz um lençolzinho. Ah, Ingrid, você devia fazer quarto. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer quarto de bebê. Olha, quer dizer, você falou que não sabia nada, mas você sabia, porque você tinha feito administração e cuidava de finanças. A parte importante ali da gestão do negócio você dominava. E isso, vou dizer, Cláudia, eu me encontrei na vida. Eu sou viciada no mundo infantil, eu sou louca pelo esse mercado. Que massa. Eu trabalho há 20 anos, aí eu fiquei 19 anos com a loja e veio a Celebration. A Celebration veio num susto, porque uma revista famosa pediu para eu decorar uma maternidade, que um artista ia sair na capa. E aí eu fui, eu falei, opa, há uma oportunidade, vou fazer a recepção de maternidade. Já existia isso? Não existia, eu fui a primeira empresa. Porque, gente, ela entrou num ambiente, a gente conversou sobre cirurgia e tal, ambiente hospitalar. Um ambiente onde, no máximo, que a gente via era ali um enfeite na porta da maternidade, uma florzinha ali embaixo e ponto, né? E aí, hoje esse mercado tomou conta de uma parte, que parece festa, cerimonial de casamento. É uma infantil. festa. Olha, Não é nada gostoso. Imagine você celebrar o nascimento do seu filho. E sabe o que é importante hoje em dia? As visitas na maternidade, no máximo, é 30 minutos. Uma visita à nossa casa, às vezes, ela quer ficar o dia inteiro. E para aquela mãe que está com um nenenzinho, que é tudo novo, imagine você ter uma visita na sua casa não, durante eu vou horas. te falar, eu aconselho todas as meninas, inclusive minha filha que teve bebê e todas que eu falo, gente, convida todo mundo que você puder na maternidade, para que ninguém depois vá à sua casa, porque em casa a gente fica doidinha, principalmente no começo. Não é verdade? Daqui a pouco você conta mais a sua história, mas eu tô vendo que você é uma abençoada, que as coisas foram meio que caindo assim, né? Mas também, gente, as coisas sim, elas aparecem na vida da gente, mas a gente precisa de olhos atentos para enxergar as oportunidades e agarrar essas oportunidades. Hoje eu falei sobre fé. Quando a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que nada acontece por acaso, a gente já começa a ter um pouquinho esse senso de, opa, isso não é coincidência. Eu gosto muito da palavra Jesuicidência. Isso é Jesuicidência na minha vida. Então, essa atenção é importante. E com a Isabela Vistué, como é que foi a sua história? Eu acredito muito no que você está falando, que quando as coisas têm que acontecer, estão acontecendo para o bem, elas se atropelam. Todo mundo fala, meu Deus, mas como você chegou aqui, né? Resumindo, né, a minha avó era bordadeira, a minha tia era bordadeira, então a pessoa que me incentivou a vida inteira foi a minha tia, a irmã do meu pai. E com 7 anos eu comecei a aprender trabalhos manuais. Fiz muito bordado manual, só que quando eu era adolescente não era uma profissão, era um hobby. Né? Então eu nunca nem pensei em trabalhar com isso. E fui fazer uma faculdade tradicional, fui trabalhar no mercado de trabalho O que você usual. fazia? Eu era gestora de recursos humanos, me aposentei como gestora de recursos humanos, mas sempre fiz trabalhos manuais em paralelo como hobby. Né? Na pandemia, né, a minha área sofreu muito na pandemia, porque recursos humanos foi muito difícil. Né? Então eu comprei a primeira máquina de bordar para me distrair, porque eu chegava em casa angustiada e eu ia bordar. Falei ainda há pouco que a arte, o artesanato, ele salva, ele tem sido terapia na vida das pessoas. Não, eu tenho um grupo grande de artesãs, 99% entrou por depressão. Isso é fato, né? Eu tenho histórias de vida incríveis no meu grupo, né? Bom, aí eu comprei a máquina, me apaixonei,
e comecei a estudar, e não tinha aula presencial na época, porque era pandemia, né? E eu estudei e estudo até hoje. Então, eu falo, as coisas acontecem quando você, é o que você falou, a oportunidade vem e você vai de cabeça, você abraça e vai fazendo. E o meu encontro com a Ingrid foi totalmente num acaso, que eu não deixei passar e ela também não. E eu brinco que eu não estudei medicina, não sou obstetra, mas os nossos horários são malucos, né? Já 3 vezes que nós estamos juntas, estourou a bolsa. E a gente sai correndo, porque a neném vai nascer. Porque vocês montam assim, desse jeito. Sim. Dá pra montar antes. Bebê, não. Não, eu faço, eu procuro, eu peço. O bebê vai nascer, uma liga pra outra e fala, bora lá, corre na maternidade. A Isa manda pra minha casa antes e eu monto. Tem foto, eu queria ver o que é um cerimonial de maternidade. Gente, já vi cerimonial de tudo. Aliás, hoje, até em despedidas, velórios, existe um cerimonial, né, muito especial, com comes e bebes, inclusive. Mas de maternidade, tipo festa, igual a gente vê dos famosos. Tudo começa com o tema. Você pergunta o tema que a mamãe gosta. Olha, a gente está colocando aí as fotos, você pode dar uma olhada no que hoje em dia está sendo feito, tem sido usado. Olha que coisa mais incrível, gente. É maravilhoso, né? Impressionante, né? Olha, porque demais. Eu peço tempo para as mães, porque meu trabalho eu tenho que bordar, eu tenho um tempo. Então, vocês estão vendo aí as fotos, então tem bastante coisa legal. Eu falo para me avisar pelo menos um mês antes. Só que a Ingrid, o dela é mais em cima da hora, porque são comestíveis, são coisas perecíveis que ela tem que fazer. Né? Além das lembrancinhas, sim, né? Sim. Bom, meninas, eu quero mostrar um pouquinho ali do que vocês trouxeram pra gente continuar conversando, mas eu volto já já. E aí eu já deixo uma pergunta no ar. Como é que é começar num segmento que não existe, para criar a vontade, o desejo nas pessoas? Porque começar algo que todo mundo já conhece, já quer, parece até que é mais fácil, mas de repente vocês estão começando um negócio que ninguém nunca ouviu falar, né? Então eu volto já já, tá bom? Como eu gosto de falar de claramente. Olha, eu falo de algo que eu conheço, que eu uso todos os dias, eu tomo claramente todos os dias e que me salvou. Por que eu falo assim que me salvou? Como apresentadora, quando eu percebi que minha memória tinha ido pro brejo com a Covid-19, porque realmente foi, eu tive vários momentos de apagão, eu esquecia o nome do convidado, pensava, meu Deus, o que eu vou perguntar agora? Aí, gente, ele realmente devolveu meu foco, minha concentração e minha memória. Então, me salvou, tá? Aí eu quero falar pra você, porque eu sei que muita gente teve esse brain fog que eles falam logo após a Covid-19 e continuou com déficit de atenção, com falta de memória. E a memória nos protege. Olha, eu não quero mais que você fique correndo risco de deixar a porta aberta, a chave pra fora, às vezes uma boca de fogão virada, fogo aceso. Nada disso. Vai proteger a sua vida com uma boa memória. Sem contar que a gente, no dia a dia, faz tanta coisa que a gente precisa de foco e concentração. É o claramente. E a historinha é a seguinte. A Joy é muito parceira Rede Vida. Você que ama a nossa programação, saiba que a Joy também e realmente apoia a nossa programação. Eles entraram num estudo e quando eu descobri, eu falei, meu Deus, eu tô na cola desse produto que é tudo que eu preciso, que é o Neumentics, tá? Esse selo que garante pra gente uma melhora da memória, foco e concentração. E aí, depois de todos os estudos com resultado de eficiência, eles desenvolveram o Claramente. Foi a única empresa no Brasil que ganhou essa possibilidade de desenvolver um produto com o selo, com a patente Neumentics. E olha só por que é que você precisa e como Neumentics age. Você vai ficar encantada como eu. Ama esse produto? Vou tomar inclusive agora para você ver enquanto você assiste ao vídeo. Vai lá. Nossa vida está repleta de compromissos. Estamos constantemente tentando fazer várias coisas diferentes ao mesmo tempo. Por isso, nossa produtividade nunca é o suficiente. Felizmente, hoje temos o Neumentics. Neumentics é um extrato natural derivado de linhas patenteadas de hortelã. Os polifenóis de Neumentics são antioxidantes que reforçam o mecanismo de defesa do cérebro para combater os radicais livres. Quanto menos radicais livres, menos danos aos seus neurônios. Neumentics também se mostrou capaz de desenvolver novos neurônios, além de manter saudáveis os existentes. Maior capacidade de realizar tarefas significa maior produtividade.
E maior produtividade individual é realmente uma boa notícia. Com Neomedics, seu cérebro receberá uma ajuda natural para manter ativa sua memória de trabalho. Então busque suplementos com Neomedics. Seu cérebro vai agradecer. Neomedics é claramente é Joy. É exatamente assim, vai desinflamar os seus neurônios e vai te ajudar a formar novos neurônios. Você vai voltar a ter memória, minha amiga, meu amigo. Liga agora, 0800 591 1101, 0800 591 1101. Pode comprar pelo WhatsApp também, 11 9 6039 2276. Salva no seu celular, 11 9 6039 2276. Foco, memória e concentração, com Claramente da Joy. Você merece. Vamos lá, gente. Continua o nosso assunto aqui. As minhas convidadas de hoje, elas estão revolucionando um mercado que, na verdade, elas inventaram uma moda que não existia. E que é a moda da recepção em maternidade. Um cerimonial, uma verdadeira festa. Coisa que eu, por exemplo, nunca vi. Acho que você que também está aí assistindo ao programa nunca deve ter visto, né? A não ser nas revistas mais modernas. Mas eu converso hoje com a Ingrid Folkert e com a Isabela Vistué. E aí a pergunta que eu deixei no ar é: o que é mais fácil? Batalhar por um lugar ao sol no mercado que já existe, que muitas vezes até está saturado, ou começar uma coisa nova, que ninguém nunca nem ouviu falar? O que você acha, Isabela? Bom, a Ingrid desbravou esse maternidade, porque não existia decoração de maternidade. Ela começou com a Celebration. Então, me fala você para começar e depois eu vou na segunda parte. Eu acho que você tem que ter uma sensibilidade, sabe? Eu comecei a fazer, como eu tinha uma loja de bebê, eu comecei a fazer uma pesquisa meio assim com minhas clientes. O que é que você acha da gente montar? Porque depois, quando eu montei lá na maternidade, eu falei, opa, ninguém faz isso, acho que eu vou inventar. Mas para isso, eu preciso entender se tem mercado, né? Se as pessoas gostariam de ter isso quando estiver tendo bebê, para facilitar a vida dela, porque isso, imagina, ela não precisa se preocupar com nada, eu levo tudo. Quando ela chega, tá tudo montado, tudo lindo, maravilhoso. Então, acho que você não tem medo de empreender, você tem que se arriscar, eu acho. Como é que foi a aceitação das maternidades para esse tipo de coisa? Porque é um ambiente onde a gente que é paciente não manda muito, né? Tem regras. Eu fui conversar, lógico. Eu fui passear em todas as maternidades, pesquisar, marquei reunião e expliquei. E tem alguns pontos, tipo flores naturais. Não pode entrar no quarto, né? Se tiver antessala, porque flores, né? Solta o cheirinho, pode ir para do bebê, prejudicar, tem que ser flores secas. Os doces são todos embalados, não são doces abertos da gente. Então tem alguns detalhes, né, que a gente foi estudando e melhorando cada vez que a gente montasse para descobrir como funciona. Olha, a gente viu fotos, vocês viram que o negócio é bonito, profissional, mas aqui a gente tem até algumas peças para mostrar. E ali me chama muita atenção que você trouxe da Isabela, né? Isabela que faz aquele enxoval para um bercinho que fica na maternidade. É um berço de maternidade. Eu comprei um berço de maternidade. Essa moda aí veio tem 2 anos, né? Mas aí vocês começou. substituem o lençol da maternidade pelo lençol personalizado? Porque o bercinho da maternidade, ele é um bercinho de acrílico, tem um colchonetezinho de material sintético e o lençolzinho da maternidade, né? Então, a gente tira, inclusive, o colchonete, porque o colchonete é sintético. Então, vem um colchonete tudo antialérgico, percal 100% fio, todo o acabamento é 100% algodão, então tem todo esse cuidado também por ser maternidade. E aí a gente tira o colchonete do hospital, guarda no armário e coloca o enxoval. E aí tem, mas o enxoval tem que ser esterilizado, tem que ser tudo. Sim, é tudo E o tudo enxoval pensado. sempre combina com a decoração. É a mesma arte, o mesmo desenho que a mãe escolheu. Quais foram as maiores dificuldades que vocês enfrentaram? Achar fornecedores. Achar fornecedor. o mundo, porque imagina, eu faço maternidade, estourou a bolsa, eu ligo para minha fornecedora de bem-nascido, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, ela tem que me entregar em 2 horas. Em 2 horas? Isso. E pão de mel, pirulito. Meu Deus. E você pensou em desistir dessa empreitada em algum momento? Jamais. Não? Não.
Não, porque eu sou apaixonada. Eu adoro ver minha decoração, eu adoro Isabela, perceber você é os deles. dessas que atende o telefone às 2 horas da manhã e vai pra máquina? Eu falo que nós duas somos doidas iguais, né? Então a gente abraça a causa e nunca, graças a Deus, não deixamos nenhuma mãe, nem as mães de última hora, que de bebê prematuro. ela me Porque liga. tem essa também. Tem. Tá esperando pra fazer todos os detalhes, toda a decoração, tudo bonitinho pra daqui a 2 meses, de repente antecipa 2 Mas meses. é por isso, a gente fica igual médico mesmo, eu fico monitorando minhas grávidas. Quando chega um pouco mais perto, ela fala, e aí, qual é a sua próxima consulta? Como foi sua ultrassom? Como está? Porque aí eu sei exatamente quando eu tenho que pedir os doces dela. Entendeu? Por isso que eu falo, a gente não fez medicina, mas a gente tem o protocolo de médico. Porque quando ela me traz a cliente, ela fala, ela vai estar de 37 semanas tal dia. Então a gente mais ou menos tem que estar sabendo que naquele dia o meu enxoval tem que estar Porque a pronto. partir do 38 pode nascer. Gente, Entendeu? que loucura, né? Tem muita gente que está assistindo ao programa e que tem vontade de empreender, né? E alguns têm uma vontade de empreender com achismo de que, eu quero ser dona do meu próprio nariz, que eu não aguento trabalhar tanto. Ah, meu Deus, que ilusão, hein? Vocês trabalham muito? Muito. Olha, Empreender dá mais trabalho do que trabalhar para alguém. com certeza. Absoluta. Eu chego a trabalhar 16 horas por dia. Ó. Quem pensou que ia fazer de 2025 o ano da moleza, porque eu vou empreender, vou ser dono do meu próprio nariz? Não. Para o negócio dar certo, tem que trabalhar muito. Sim, Muito. sim. E a minha filha fala, você trabalha mais do que quando você trabalhava normalmente, com carteira assinada, né, no mercado de trabalho. Mas eu acho importante você empreender naquilo que você gosta. Não adianta você fazer uma coisa só para ganhar dinheiro, entendeu? Você tem que fazer com amor, porque isso aí é muito mais fácil e dá tudo certo. O meu ateliê é o lugar que eu mais gosto de estar hoje. Então, se eu não estiver fazendo nada em casa, eu não vou ficar vendo televisão só. A televisão também, eu acompanho a televisão, mas eu tô lá, tô trabalhando e tô... Igual as meninas que estão aí artesanando e assistindo ao Vida Melhor, né? Continuem assim, sempre ligadinhas aqui no Eu programa. acho que a gente tem que arriscar sempre, mas também você tem que saber parar, entendeu? Eu tinha loja de 19 anos, né? E eu tinha confecção e a loja e a Celebration. Um dia eu caí no chão, porque eu trabalhava demais. E aí, meu médico falou, o próximo você vai deixar suas 3 filhas aí, pode escolher. Então, você tem que também saber parar. Eu fechei a loja para ficar com o quê? Com o que na época estava dando maior lucro, a Celebration. Né? Perfeito. E aí, a gente segue a Tem vida. quantos anos que você inventou essa modalidade? 11 anos já. Já tem 11 Já anos? tem 11 anos. Olha, gente, tá vendo? Parece E que aí foi outras mulheres vieram atrás, já tem concorrente Ah, nesse mercado? tem concorrentes. Eu acho ótimo, porque eu não dou conta de... Imagine quantos bebês nascem em São Paulo, gente. Verdade. É impossível. E eu acho que cada um tem seu estilo, né, de trabalhar. Cada um... Eu acho concorrência sadia. É bom que você, cada vez mais, você tem que se aprimorar mais e inventar mais ideias. Muito jóia. Eu conheci esse universo agora com o meu segundo neto, mas é impressionante. Para mim é impressionante. Muita coisa incrível acontece aí que a gente nem imagina. Talvez você esteja buscando um universo para trabalhar, talvez você esteja buscando alguma nova modalidade. Abra os olhos, preste atenção, porque tem algo que ninguém fez ainda e que você pode ser a primeira. E é muito gratificante, né? Você vê essa cliente, o brilho, assim, ó, o brilhinho assim nos olhos. Fala, Ingrid, ficou tudo do jeitinho que eu sonhei. Gente, é muito bacana. Olha, muito obrigada. Isabela, foi uma alegria te receber. Quer deixar algum recadinho final? Eu queria. Como eu comecei, né? A Ingrid desbravou o mundo. Eu comecei. Então, gente, começar exige determinação, exige vontade. Não espere ter pedido para começar a trabalhar. Então, o meu primeiro kit leito-maternidade foi presente. E é uma menina chamada Maria, e até hoje eu sempre converso, a Maria já está andando. Então, não tem pedido? Faça um, presenteie. E aí um vai mostrar para o outro, e isso, hoje nós temos redes sociais, então, e começa, quando você vê, você já está empreendendo. O importante é não desistir, né? Perfeito, olha lá, a Ingrid, a Isabela tá no Bela Atelier, Bela Atelier lá no Instagram, tá bom? E Ingrid, quer deixar algum recadinho? Eu queria falar também que eu tenho um podcast. Você falou Pod Mãe, é? Pod das Mames. Pod das Mames. Isso, que a gente fala sobre o mundo maternidade, a gente pega as mamães famosas para falar como foi, né, a gravidez, o processo todo, como é ser mãe, que é uma coisa maravilhosa.
E os especialistas que vão falar com a gente, pediatra, pessoal sobre diástase, nutricionista, é muito bacana. Pod das Mames, busca lá. E ó, Celebration by Dipendap. Também pode entrar lá para você conferir mais, tá bom? E o contato de WhatsApp 11 9 8205 3848 ou 11 9 9197 6192 ou dipendapbaby.com.br. Amei recebê-las. Parabéns pela inovação, pela coragem e resiliência. Que Deus abençoe a cada uma de vocês da cabeça aos pés. Trouxeram inspiração aqui para você entender que todas as coisas são possíveis para aquele que crer. E aí, por isso, a gente relembra a palavra de hoje, que está lá em Marcos 10, 52. Jesus dizendo, vai, a tua fé te salvou. Vai com fé, porque 2025 é seu. Vai com fé e já com ação de graças, porque todo aquele que pede, recebe. Vai com fé, porque a gente não deve andar ansioso por coisa alguma. A gente entrega as nossas orações como súplicas, mas já agradecendo, porque Deus é bom o tempo todo. E eu peço que Ele te abençoe da cabeça aos pés. Te desejo uma tarde maravilhosa e amanhã tem mais Vida Melhor. Beijo grande, segura na mão de Deus e vai com fé. Você não temas, segue adiante.